Nós vamos meditar hoje sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Meus irmãos, peço que vocês abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo deixou registrada, 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo de número 2. É nesse texto que nós vamos meditar a palavra de Deus. E eu preciso ser muito honesto, meus irmãos, muito honesto com a primeira IPI nessa manhã. O que está acontecendo aqui agora é para mim, João Fardim, um exercício extremamente impressionante. Para mim, isso que vai acontecer aqui agora é no mínimo estranho. Porque olha que doido, meus irmãos. É domingo de manhã, 9h26, você poderia estar debaixo das suas cobertas. Você poderia estar na sua casa, tranquilo, assistindo algum programa de origem duvidosa na Rede Globo, tomando um belo de um chocolate quente. Você podia estar vendo Netflix. Mas você pegou seu carro, sua moto, e você veio para um lugar para ouvir a palavra do Senhor. Faz comigo esse exercício. Arranca as paredes desse templo e imagine alguém olhando de fora. Isso que está acontecendo aqui agora é um monte de gente, mais ou menos umas 400 pessoas, que estão com um livro aberto na mão, que estão atentas a alguém que está falando algo e ninguém pagou nada. Nem vocês, nem a gente está pagando para você estar aqui. Isso aqui não vai fazer você passar no vestibular, isso aqui não vai te dar dinheiro, isso aqui não vai mudar totalmente a tua história. Isso aqui é um exercício estranho. Isso que nós chamamos de pregação é um exercício muito interessante. Fazer alguém sair de casa domingo de manhã e vir para a igreja, qual é a relação de ganho? Estranho. E isso me assusta enquanto pregador. Uma das coisas que mais me assusta enquanto pregador é a quantidade de gente que pegou seus carros e veio ouvir a palavra do Senhor. Púlpito é uma coisa muito estranha. Você há de concordar comigo. E hoje, na nossa pregação, nós falaremos sobre isso. Nós falaremos sobre púlpito. E não é o púlpito onde o João Fardim está pregando. É um púlpito muito melhor. O púlpito do apóstolo Paulo. No sermão de hoje a gente vai ver como é que o apóstolo Paulo enxerga este exercício tão peculiar e exótico, que é ouvir a palavra de Deus. Isso por excelência é descrito em Tessalonicenses, que é o texto que nós leremos. Em 1 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo vai contar para a gente como ele lida com o púlpito, como ele lida com o sermão. Mas o apóstolo também vai dizer para a gente como é que a igreja de Tessalônica lidou com o púlpito e com o sermão. E qual será o objetivo da nossa pregação? A gente entender como é que a primeira IPI tem que enxergar isto aqui. Como é que a primeira IPI tem que enxergar este episódio e este momento que é ouvir a palavra de Deus. Seja aqui na igreja, seja num pequeno grupo, seja no John Knox, seja aconselhamento. Acompanhe comigo o que o apóstolo diz na carta de Tessalonicenses, a primeira, capítulo 2, nós leremos do 1 ao 3 por hora. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erros ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Irmãos, a carta que temos diante de nós aberta é a carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, e esta igreja é um milagre, igual a primeira IPI é um milagre. Tessalônica é uma cidade grande, a segunda maior cidade da região da Macedônia, atrás de Éfeso. Tessalônica era uma espécie de subcapital. Se a gente fosse jogar para nosso estado hoje, São Paulo é a capital e é a maior cidade, Tessalônica seria uma Campinas, muito importante
para a região, uma cidade de bastante movimento, uma cidade muito relevante. Tessalônica era uma capital que ficava, meus irmãos, no meio de uma das principais estradas do Império Romano. Se eu quisesse chegar para o mar Mediterrâneo, passava por Tessalônica. Se eu quisesse ir para províncias da Ásia, passava por Tessalônica. Esta é uma cidade importante. E pelo que lemos aqui, Paulo foi a Tessalônica depois de ter sido extremamente perseguido em Filipos. Paulo tinha estado em Filipos, isso a gente encontra no livro de Atos. O apóstolo pregou nessa cidade, e como normalmente acontecia com Paulo, depois que ele começa a pregar, se levanta muita oposição. Paulo ele vai ser perseguido, ameaçado, vão querer bater no apóstolo Paulo, e a perseguição dele em Filipos é tão grande, ele é tão perseguido, que ele sai de Filipos, mas ele não vai para uma colônia de férias. O que nós vemos aqui? Em ousada confiança, Paulo sai de Filipos e decide pregar em Tessalônica. Esse é o ministério do apóstolo. E ele está lembrando a igreja pela carta isso que ele vivenciou. Então ele chega em Tessalônica com o rosto com feridas. Ele chega em Tessalônica não como alguém extremamente benquisto, é alguém que correu da perseguição. E em muita luta, o apóstolo decide pregar o evangelho nessa capital tão importante. Irmãos, aqui a gente precisa mergulhar um pouco no mundo grego da época de Paulo. Pregadores que ficavam viajando não eram raridade na época do apóstolo. Na época do apóstolo, você tinha um universo de gente que ficava peregrinando, cidade atrás de cidade, lugar atrás de lugar, e pregando ou fazendo mágica, ilusionistas, filósofos, sofistas. Várias pessoas tinham a mesma prática de Paulo. Saíam de cidade em cidade e falavam alguma coisa, ou faziam um show. E qual é o objetivo dessas pessoas? É sair das cidades onde elas vão mais ricas do que elas entraram. Então o apóstolo Paulo é mais um que está transitando pelo mar Mediterrâneo, transitando pelo Império Romano, levando uma mensagem. E aliás, essa é uma acusação que era feita para Paulo. Você, Paulo, é só mais um desses aí que está interessado em ganhar dinheiro. Você deve ser um pilantra, você deve ser algum desses aí que fica passeando para viver às custas dos outros. E o apóstolo fica 1 mês em Tessalônica. Irmãos, 1 mês. E uma igreja nasce. Ele prega na cidade. Em 1 mês, vocês têm ideia do como isso é muito espetacular? Em 1 mês uma igreja nascer. Consegue parar para pensar nisso? Paulo ensinava aos sábados nas sinagogas. Em 4 sábados, gente se converte e nasce uma igreja. E a perseguição acontece de novo, Paulo tem que ir embora. Mas em muita luta, Paulo prega o evangelho à igreja de Filipos, à igreja de Tessalônica. E aqui é importante a gente perceber o que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo para a gente, no versículo 3, que quando ele pregou, não tinha esse interesse que os outros pregadores itinerantes apresentavam. Outros pregadores itinerantes, mágicos, ilusionistas, podiam pregar atrás de dinheiro. Mas Paulo foi diferente. O que ele diz para a gente no verso 3? Não preguei nem com base no erro, nem em engano. Não era este o meu púlpito. Se tem mágico vindo para Tessalônica para ganhar dinheiro enquanto fica fazendo showzinho, mequetrefe, isso é coisa deles. Paulo, Silas e Timóteo, que foram os que foram a Tessalônica pregar, não têm interesse nesse sentido. Não há erro ou engano. O interesse deles é outro, que a gente vai ver agora no versículo de número 4. Veja comigo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração.
o que o apóstolo está dizendo? O que ele está contando aqui para a gente? Ele está nos dizendo que quando ele prega, quando ele assume o púlpito, quando ele vai ensinar, não tem interesse errado ou esquisito. O interesse paulino é um só. Eu prego para agradar a Deus. Eu não fico aí procurando elogio, eu não fico procurando fazer merchan. O meu interesse é diferente. Não importa se a minha plateia é rica, não importa se é pobre ou se é uma plateia ateia. O meu interesse é agradar a Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo está nos dizendo é que quando ele vai pregar e ensinar, ele considera que Deus é o principal ouvinte. Para os olhos e para a mente de Paulo, quando ele prega, quem ocupa os bancos é o Todo-Poderoso. Eu não prego para agradar pessoas. O meu interesse é diferente. E a gente vê isso na história do apóstolo. Irmãos, quando ele estava lá na Grécia, em Atenas, por exemplo, não havia crença em ressurreição no meio dos gregos. Paulo não liga. Ele vai pregar sobre ressurreição. Quando Paulo está diante de judeus que fazem separação de pessoas, Paulo não liga. Ele vai falar para as pessoas judias que estão fazendo distinção. Pare com isso! O apóstolo, ao longo de toda a sua vida, viveu isso que está descrito no verso 4. Quando eu prego, não me importa quem são as pessoas que estão nos bancos. Para mim só importa que Deus esteja ouvindo e se agrade. Importa que eu agrade a Deus, não a pessoas. E aqui a gente já começa a esboçar como isso vai se encaixar na vida da primeira IPI no momento que a gente chegar nas aplicações. Irmãos, a primeira IPI tem excelentes pregadores, excelentes professores, e eu não estou me referindo à equipe pastoral tão somente. Na membresia da igreja, tem gente que prega muito bem. Na membresia da igreja, tem gente que ensina muito bem. Para cada um de nós que ensina, o que o apóstolo está nos dizendo? Quem ensina deve considerar que toda a plateia não importa. Só importa um que escuta. Deus. Importa agradar a Deus mais do que agradar aos homens. E Paulo ele vai continuar esse raciocínio. Porque qual é a acusação sobre o apóstolo? A acusação é: você é um interesseiro, um salafrário, você está interessado em dinheiro igual todo o resto do Mediterrâneo. Mas olha o que ele vai dizer no verso 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando o elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, nós preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de dia e de noite, para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Aqui ele continua o que começou no versículo 4. Prego para agradar a Deus, este é o meu foco. E o que ele vai dizer no versículo 5? Eu não uso linguagem de bajulação. Eu não fico dourando a pílula, eu não fico usando grandes exercícios de oratória, eu não fico usando grandes exercícios de performance. Eu não estou interessado nisso. Basicamente o que o apóstolo está nos dizendo é que quando ele prega, a sua linguagem, o seu estilo não fica muito focado no que aquilo que a gente chama de performance. Paulo prega de modo direto, simples, bíblico, cristocêntrico e às vezes até muito longo. A gente encontra lá no livro de Atos um episódio onde o apóstolo Paulo estava pregando e um jovem estava na janela, num sobrado. E esse jovenzinho, esse menino, ele cochila na janela. O que acontece com ele? Ele cai, ele morre.
E aí vai lá Paulo, ora, o moço ressuscita, e o que é que o apóstolo Paulo faz? Volta a pregar por mais algumas horas. Oratória não é o foco de Paulo. O foco de Paulo é ser bíblico, é ser direto, é poder falar a mensagem de Deus, anunciando todo o decreto de Deus. Só que longe de Paulo ser grosseiro, como infelizmente alguns pregadores de internet são grosseiros, veja o que ele vai dizer para nós, que além do púlpito dele ser um púlpito que foca em Deus, além do ensino paulino ser um ensino focado em Deus, ele é um ensino que se inscreve numa esfera familiar de amor. Os irmãos viram como é que ele descreveu o ensino dele? Bíblico, sem bajulação, direto, mas como uma mãe que acaricia seus filhos. Quando Paulo vai ensinar, quando Paulo vai pregar, quando Paulo vai tirar uma dúvida, quando o apóstolo decide falar sobre Deus, ele é direto, o foco é agradar o Todo-Poderoso, mas ele é um homem cheio de amor por quem lhe escuta, como uma mãe que acaricia seus meninos. O ambiente onde o apóstolo Paulo desenvolve a sua prática de ensino é o mesmo ambiente que você encontra em casa. Sabe quando você era pequeno e não sabia um monte de coisa, queria pôr o dedo na tomada, e aí a sua mãe chega em você e fala: menino, não faz isso. Seu pai: menino, não faz isso, você vai se machucar. Sabe quando a sua mãe orientou você com muito afeto? Ou quando aquela pessoa te conduziu com muito afeto? É assim que Paulo prega. Direto, bíblico, sem bajulação, mas amando quem está ouvindo. E ele vai deixar isso até com outros toques. Ele vai dizer pra gente assim, que ele amou tanto a igreja que ele estava plantando ali, que por um mês, se pudesse, ele teria dado a sua própria vida pela igreja que estava sendo gestada naquela situação. Irmãos, a gente encontra o apóstolo aqui dizendo que para que ele não fosse pesado para a igreja, ele trabalhava dia e noite para poder sobreviver sem ter que ficar pegando recursos daquela comunidade que estava nascendo. E no sábado pregava. É escala 7/0. O apóstolo Paulo estava pregando enquanto trabalhava para não ser pesado. Aqui um parênteses. Paulo não tem nenhum problema de uma igreja estabelecida manter os seus obreiros. Mas para estabelecer uma igreja, o apóstolo prefere não ser oneroso. E por isso que a gente, primeiro IPI, apoia tantos missionários que plantam igrejas. A gente dá dinheiro para os missionários plantarem igrejas, para que os lugares onde eles estão plantando não tenham que arcar com essas custas. O apóstolo está usando esse princípio, daí que a gente tira essa nossa prática da primeira IPI de Bauru. Eu planto, eu crio uma igreja por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. E eu estou dando meu sangue para que isso aconteça. É isso que o apóstolo está dizendo para a gente. Mas ele vai continuar falando sobre essa prática ali no verso 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Irmãos, veja que coisa linda. Aqui é a continuação de tudo que ele está dizendo desde o início do nosso texto. De novo, nós percebemos que o apóstolo ensina não como um guerreiro militar preparando para a guerra. Ele não ensina como um CEO ou como um homem que dá mentoria no Instagram. Ele não ensina como alguém que cobra. Ele ensina como um pai. Exortando. Sabe o que essa palavra significa? Essa palavra significa chamar de lado e encorajar. Seria mais ou menos essa tradução. Paulo, ele chama de lado, ele encoraja, ele vai motivar a sua igreja. Admoestando. Ele vai ensinar. Faz assim, faz assado, faz aquele outro.
consolando, como um pai, chefe de família. É assim que Paulo ensina. E para não haver dúvidas, ele vai deixar bem claro qual é a direção do ensino dele. O que nós vimos até agora, irmãos? Paulo, quando prega, pensa em Deus acima de tudo. Tem Deus como a sua principal plateia. Paulo, quando prega, não usa bajulação ou linguagem performática. Paulo, quando prega, inscreve seu ensino em uma esfera de amor familiar. E qual é o foco de Paulo? Eu ensinei para que vocês vivam para a glória de Deus. Outros mestres no Mediterrâneo podem fazer discípulos de si mesmos. Por exemplo, Platão tinha uma escola de discípulos platônicos que seguiam Platão. Aristóteles tinha uma escola de discípulos aristotélicos que vivia conforme as ordens de Aristóteles. Mas Paulo está dizendo, eu não tenho discípulos de mim mesmo. Eu ensino para que haja discípulos de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Outros mestres podem ensinar de modo personalista. Outros mestres podem ensinar para si mesmos. Mas eu ensino para a glória de Deus. E esse é o pregador. Esse é o pregador Paulo. É o púlpito onde ele desenvolveu o seu ensino e a sua prática de pregação. Mas agora a gente vai ver a igreja. Porque, irmãos, se uma igreja nasce em um mês, tem alguma coisa aí nesse negócio. Você tem que concordar comigo. Tem pessoa que a gente está pregando faz 10 anos. E a pessoa não se converte, tem o coração duro. Mas aqui em um mês, pela graça de Deus, uma igreja nasce. Tem coisa nesse negócio. Até o presente momento, o que nós lemos é Paulo sendo pregador. Agora nós veremos como a igreja lidou com isso. Veja a partir do verso 13 ao 16, que é o final da nossa sessão de exposição. Temos mais uma razão para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade é, palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Irmãos, o pregador foi exposto. Agora veja a igreja onde esta mensagem se desenvolveu. O apóstolo Paulo, no verso de número 13, diz para nós: eu tenho motivo para agradecer. Agradecer de modo incessante. E o motivo que eu tenho para agradecer é que quando a gente estava pregando em Tessalônica, vocês, tessalonicenses que nos ouviram, vocês, ao receberem a palavra, foco neste termo, ao receberem a palavra, acolheram, foco neste outro termo, como mensagem de Deus. A gente vai gastar um pouquinho aqui de grego, tá? Quando Paulo escreve isso no original, na língua grega, onde a carta é escrita, irmãos, o termo para receber, primeira palavra que nós estamos observando, é paralâmbano. Paralâmbano. É um termo feio, não é uma palavra muito bonita e é difícil de falar. Mas sabe o que significa? Significa ouvir com a cabeça. Em português, português baixo, gastar neurônio, gastar massa encefálica. O que o apóstolo está dizendo com essa palavra é que quando a igreja de Tessalônica recebeu, ela não ficou só numa escuta passiva. Deixa eu ver até onde vai. Eles ouviram como mensagem que importava.
Essa é a palavra grega. Eles gastaram neurônio e depois de observarem aquilo que estava sendo pregado, aquilo que era desenvolvido pelo apóstolo, eles acolheram. Irmãos, a palavra acolher, dekomai, no grego, sabe o que significa? Essa palavra era usada para quando eu recebia um ensino, mas essa palavra também é usada para quando eu recebia um amigo em casa. Dekomai, quando você abre a porta da sua casa para receber aquele amigo querido, para receber aquela pessoa que te dá prazer. Essa é a palavra que aparece, dekomai. O que o apóstolo está dizendo? A igreja de Tessalônica, depois de ter gastado neurônio com a mensagem de Paulo, recebeu em casa, acolheu o que tinha sido pregado. Eles não pegaram e depois da pregação foram ao cinema e se envolveram com outra coisa. Eles gastaram tempo com a mensagem pregada. A palavra dekomai aparece em outro sentido, em outro momento, numa carta paulina. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, a igreja tinha muitos problemas de ceia. Na hora da ceia, os ricos pegavam tudo que tinha da ceia e não deixavam nada para os pobres que ficavam com fome. E o apóstolo Paulo vai escrever que era necessário que aquela igreja se acolhesse no momento da ceia. Qual palavra aparece? Dekomai. O que a igreja de Tessalônica fez? Gastou um neurônio com a mensagem. Não foi igual quando você está escutando música no Spotify, na academia, que é só um fundo para você poder fazer esse exercício. A igreja se envolveu. E depois de ter se envolvido, a igreja recebeu em casa a mensagem pregada. Como se recebe um amigo. E qual que é o resultado disso para a igreja de Tessalônica? Essa igreja viu a palavra morar no coração dela. Na mesa do coração, a palavra encontrou morada. E essa igreja começou a frutificar. Sabe qual que é o exemplo de frutificação? Esta igreja passou a ser perseguida. Os irmãos viram no final do texto. Olha qual que é a métrica pela qual o apóstolo Paulo julga se uma igreja é fiel ou não. Isso é tão estranho para o século 21, que é o nosso século. Irmãos, como que a gente descreve uma igreja que está sendo fiel? Nos nossos padrões de Instagram, uma igreja fiel, ela tem 600 ministérios, ela tem não sei quantas curtidas. Mas para o apóstolo Paulo, uma igreja fiel é aquela que apanha, que aceita ser perseguida. É aquela que produz tanto porque tem amizade com a palavra, que de algum modo se torna tão contracultural, fazendo eco àquilo que foi pregado semana passada pelo pastor Davi. É uma igreja que se torna tão contracultural que ela passa a ser uma espécie de inimigo daquele mundo. Uma igreja que tem amizade com a palavra é uma aberração para este mundo. E faz sentido, né, irmãos? Porque se tem uma coisa que é bem estranha, é o Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho do nosso Senhor fala para a gente que nós devemos orar pelos nossos terríveis inimigos. O Evangelho do nosso Senhor fala que nós devemos gastar joelho no chão, cara no pó, pelo traficante que nos ameaça. O Evangelho do nosso Senhor diz que eu e você devemos perdoar quem nos fez mal. O Evangelho do nosso Senhor diz que os nossos recursos não são nossos, pertencem ao Altíssimo. O Evangelho do nosso Senhor diz que nós não adoramos nem político, nem mercado. O Evangelho do nosso Senhor nos coloca na direção daquele que foi escanteado. O Evangelho do nosso Senhor é absolutamente contracultural. Quando uma igreja recebe em casa a palavra, ela se torna tão estranha para esse mundo que ela passa a ser perseguida. Essa é a métrica pela qual o apóstolo Paulo vai medir o sucesso de uma igreja. Paulo, minha igreja tem 200 ministérios. Legal. Sua igreja apanha? Não, minha igreja bate. Então não é uma igreja fiel.
Paulo, minha igreja tem uma fortuna em caixa. Beleza. Sua igreja sofre oposição do mundo? Não, o mundo gosta da gente. Então não é igreja. Mas uma igreja que acolhe a palavra vai produzir esse tipo de fruto que a tornará tão contracultural que ela será perseguida. Irmãos, o que nós vimos até agora? Nós vimos o pregador Paulo. Nós vimos a igreja que recebeu a pregação. Uma igreja que gastou neurônio, massa encefálica. Uma igreja que acolheu a palavra como quem recebe um amigo. Uma igreja que fez amizade com a pregação. E aí, como é que a gente aplica esse texto na primeira IPI de Bauru? Irmãos, a primeira IPI de Bauru é uma igreja que escuta a pregação. É bonito de ver, meus irmãos. A gente que prega aqui, coisa mais linda. Os irmãos são atentos a nós. É a quem está ensinando. E nós lemos um texto onde o apóstolo Paulo está falando sobre pregação. Como é que a gente, uma igreja que é boa de ouvir, como é que a gente aplica isso para nós? Eu penso, irmãos, em 4 aplicações desse texto para a tão querida primeira IPI de Bauru. E penso que a primeira aplicação corre no seguinte sentido. O apóstolo está nos dizendo que a sua pregação é simples, bíblica, que foca em Deus. A igreja acolheu porque era desse jeito. E eu penso que isso faz que nós, primeira IPI de Bauru, tenhamos que escrever com letras bem garrafais no nosso coração, na nossa alma, que eu e você, que estamos nessa comunidade, devemos defender um púlpito tal qual é o púlpito descrito por Paulo. Essa é a primeira aplicação. Primeira IPI de Bauru, defenda este púlpito. Defenda o ensino dessa igreja, para que seja como o ensino do apóstolo. Primeira IPI de Bauru, conselho da igreja, equipe pastoral. Se nós entendemos que a pregação, ela é o lugar por excelência onde Deus faz a sua obra, eu e você devemos defender que os espaços de ensino desta comunidade façam eco à forma como o apóstolo Paulo ensinou em Tessalônica. De modo direto, a membresia dessa igreja, o conselho dessa igreja, a equipe pastoral dessa igreja deve defender um púlpito simples, direto, bíblico, que não foca em bajulação, que não foca em agradar a cultura deste século, que foca em agradar a Deus. Este é o púlpito da primeira IPI. Irmãos, como isso se materializa na comunidade? De modo coletivo, meus irmãos. Se um dia alguém vir a este púlpito e pregar mensagem de bajulação, se alguém vir a este púlpito e pregar mensagem de extorsão, por melhor que esteja a oratória, por melhor que estejam os sinais, por mais multidões que atraiam, em nome de Jesus, quando este pregador terminar de pregar, a membresia da primeira IPI de Bauru deve procurá-lo e dizer a ele: não é bíblico. Atrai multidões, mas não é bíblico. Nós, como comunidade de fé, temos uma responsabilidade. Eu e você defendemos que este púlpito, as salas do John Knox, os líderes de pequeno grupo, os conselheiros dessa igreja, devem ser como o apóstolo Paulo em Tessalônica. Bíblicos, diretos, limpos, claros como água. Porque se nós um dia vendermos este púlpito a performance, se vendermos este púlpito a oratória, se vendermos este púlpito a outras doutrinas, a primeira IPI pode continuar no tamanho que ela está, mas não será a igreja, não nos moldes de Paulo. Irmãos, defenda esse púlpito. Em nível coletivo, um dia essa igreja terá outros pastores. Um dia essa igreja terá outra gente pregando. Quando essa igreja for escolher novos pastores ao longo da sua história, porque uma igreja de 100 anos, a gente ora para que continue por mais não sei quantos anos. Qual deve ser o critério que essa igreja deve usar? Bíblia. Bíblia. E em nível pessoal, como que a gente aplica isso? Como que em nível pessoal a gente defende o púlpito? Meus irmãos,
defendemos o púlpito, defendemos os espaços de ensino, quando a gente faz igual a igreja de Tessalônica. Quando a gente gasta neurônio na mensagem. Quando a gente bloqueia o nosso celular e decide, por mais que seja difícil, ouvir a mensagem. E se for bíblica, acolher a mensagem. Em nível coletivo, defendemos o púlpito dessa igreja quando nós buscamos um púlpito bíblico. Em nível pessoal, defendemos o púlpito dessa igreja quando valorizamos a mensagem tal qual a igreja de Tessalônica. Em outras palavras, gaste neurônio na mensagem. Gaste neurônio no que é ensinado. E não imponha sobre este púlpito uma métrica que não seja bíblica. Ai, a pregação não me emocionou, a pregação não gerou em mim um espanto, um arrepio. Irmãos, esta não é a métrica pela qual nós avaliamos uma mensagem. Puxa, essa pregação não me fez chorar. Irmãos, essa não é a métrica. Nós defendemos o púlpito do mesmo modo que era em Tessalônica, quando não impomos ao púlpito métrica que não seja bíblica. Não é oratória que vai medir a mensagem. Não é arrepio que vai medir a mensagem. O que vai medir a mensagem é se ela é fiel à Escritura. E primeiro IPI de Bauru, se um dia alguém pregar algo que não seja bíblico, por favor, não deixe isso continuar. Em nome de Cristo Jesus. Porque se tem uma coisa que sustenta essa igreja, meus irmãos, é a Bíblia. Se os ministérios dessa igreja florescem, é porque a mensagem, os espaços de ensino são bíblicos. Porque o dia que a gente tirar a Bíblia, meu querido irmão, é o que Lutero dizia. O Evangelho é a pedra que sustenta a igreja, mas quando você a remove, ela se torna as próprias portas do inferno. Defenda este púlpito bíblico, claro, limpo, aplicando a métrica do Evangelho. Arranca a oratória da tua cabeça. Arranca arrepio e emocionalismo. E eu sei, irmãos, que o emocionalismo, ele atrai. Porque às vezes você vai ouvir umas mensagens aí que estão na internet e você fica super empolgado, envolvido, porque tem um teclado de fundo e o David Leonardo está falando um monte de coisa. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, a nossa métrica é o Evangelho. Não é arrepio, não é emoção. Porque quando você chegar na eternidade, diante dos portões eternos, o Senhor Jesus não vai perguntar para você se você chorou na mensagem. O Senhor Jesus não vai perguntar para você se você se arrepiou na mensagem. O Senhor Jesus vai perguntar para você, você creu na mensagem? Você gastou um neurônio e recebeu como um amigo a palavra? Não é um amigo que te fez chorar, mas se você recebeu, as portas dos céus estarão abertas para você. Primeira aplicação, defenda esse púlpito. Segunda aplicação, meus irmãos, acolha a palavra. Acolha a palavra, igual você recebe um amigo ou um parente querido. Acolha a palavra. Primeiro IPI de Bauru, continue recebendo a mensagem como quem recebe em casa um grande nome, uma grande personalidade. Não pelo pregador, pela mensagem. More com a palavra. Gaste tempo com a palavra. Ore sobre ela. Dê o seu rolê pós-culto. Mas ao chegar em casa durante a semana, medite. Senhor, aquilo que foi pregado e ensinado, eu quero almoçar com a palavra. Eu quero tomar café com a palavra. Tem um pregador que foi pregar lá na Inglaterra, ele era dos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos é aquele ritmo frenético de vida, é o nosso. A Inglaterra é um pouquinho diferente. Aí o pregador foi lá e fez a pregação, terminou o sermão e viu que as pessoas continuaram no banco. Falei, esse povo vai embora? Como assim? E o povo ficou no banco mais um tempinho. Aí ele achou estranho. Segundo dia, ele foi lá, pregou de novo e o povo continuou no banco quando acabou. Umas senhorinhas ficaram mais uns 20 minutos no banco. Terceiro dia ele foi lá, a mesma coisa, ele decidiu perguntar, irmão, vocês vão embora? Vocês não almoçam? Vocês não têm John Knox? Aí uma senhora respondeu, não pastor,
aqui a gente gosta de ouvir a mensagem e depois ter um tempinho pensando nela. Porque daí a gente consegue meditar. Mas pode ir embora, pastor, fique em paz, vai lá. Irmãos, acolha a mensagem. Acolha a mensagem. Não estou falando para você ficar aqui, porque tem aula do John Knox depois, tá? Mas acolha a mensagem. É um amigo. É um irmão. A palavra de Deus, quando ela habita no coração, ela faz algumas coisas muito interessantes. De repente seu coração se torna mais perdoador. De repente seu coração se torna mais maleável. De repente você está vivo. De repente você está com câncer e você decide ligar um louvor na sua casa. De repente você pensa em restaurar um relacionamento. Quando a palavra de Deus é acolhida como um amigo que senta à mesa, aí a gente vai ver o evangelho frutificando. Primeira aplicação, defenda este púlpito. Segunda aplicação, acolha a palavra. Terceira aplicação, quando nós formos ensinar, que seja em espírito de família, tal qual foi o modus operandi do ensino do apóstolo Paulo. Você que é professor de John Knox, você que é professor de criança, professores e professoras do Little John, você que é líder de pequeno grupo, e você que marca aconselhamento em McDonald's ou esfirra libanesa, você que chama a gente na sua casa para fazer estudo bíblico, você que sabe que tem que exortar um irmão, faça isso em espírito de família. Em espírito de família. Não faça isso em cima de um pedestal, como se você fosse o guardião da moralidade e da justiça. Faça isso em espírito de família. Meu irmão, vou ensinar você aquilo que Deus me ensinou. E eu quero compartilhar para a glória de Deus, para que a nossa família cresça no caminho do evangelho. Quando você for fazer qualquer espaço de ensino dessa comunidade, meu querido irmão, minha querida irmã, são sua família. Você sabe o que eu acho bonito? Paulo está escrevendo para gregos. Paulo é judeu. E vocês viram os termos que aparecem no texto. Irmãos, irmãos, irmãos. Paulo usa o termo irmãos várias vezes. Em outro momento ele usa o termo filhos. Em que planeta um judeu chamaria um grego, pagão, ímpio de irmão? Judeu é super nacionalista na época de Paulo. Os judeus ficam na sua, porque os outros povos não são povos de Yahvé. Mas pelo evangelho, está muito claro no coração do apóstolo Paulo essa verdade. Somos família. Eu estou ensinando a família. Você que ensina nessa igreja, ensine em espírito de família. Família boa, família bíblica. Por último, meus irmãos, última aplicação. Se você chamar a palavra para ficar na sua mesa, se você abrir as portas para a pregação, se você decidir receber a palavra como um amigo, prepare-se para sofrer pela palavra. Isso aqui não é o melhor tipo de merchandising, isso aqui não vai aparecer em propaganda de Coca-Cola, isso aqui não é amo muito tudo isso, isso aqui é o convite evangélico. No dia que você receber a palavra, prepare-se para sofrer pela palavra. Imagine a seguinte cena. Você decidiu abrir a porta do seu coração para as pregações e para a Bíblia. Você decidiu fazer amizade com a mensagem. Imagine que isso é como um jantar. E está você sentado à mesa do seu coração e a palavra pregada está na sua frente. Prepare-se. A palavra pregada pode te dizer o seguinte: ei, antes de nós comermos, será que não é importante você ligar para aquela pessoa e se reconciliar? A palavra, quando ela entra no coração, ela pode falar umas coisas desse jeito. Ou a palavra pode te dizer: ei, lembra daquela contribuição financeira que você faz anos que resiste em dar para a igreja? Acho que é hora de fazer isso. Pode ser que a palavra diga para você assim:
Viu, antes de comermos nesse jantar, lembra daquele teu chamado missionário? Que uma vez você já ouviu? Davi pregou sobre isso domingo. Lembra daquilo? E aí você estava pronto para simplesmente seguir a refeição do seu coração, mas a palavra morando em você fica te cutucando. Se você receber a palavra no seu coração, prepare-se para sofrer. A palavra é desgastante. A palavra constrange. A palavra amassa. A palavra, ela vai espremer coisas da sua vida. Ela vai falar para você convidar para um jantar gente que você não suporta. A palavra te obrigará a ter as conversas difíceis de pedidos de perdão. Mas ela te transformará em algo diferente desse mundo. Qual é o ícone desse mundo? Os ícones desse mundo são gente que ganhou dinheiro às custas de muita maldade. Os ícones desse mundo é gente que deu golpe. Os ícones desse mundo é gente fria. A palavra não quer que nós sejamos assim. A palavra vai nos conformar a Cristo Jesus. Esse mundo nos odiará. Glória a Deus por isso. Já pensou, irmãos, se no final das contas, quando você estiver enterrado debaixo da terra, na sua lápide estiver escrito aquilo que está lá em Hebreus: esta era uma pessoa do qual o mundo caído não é digno. Nossa! Já pensou quando você morrer, subir lá para o céu, o Senhor Jesus falar: este é filho amado. Ele não se vendeu ao diabo, não se vendeu à bajulação. Ele defendeu a palavra. Olha que bonito. Se nós queremos que esse tipo de coisa aconteça com a gente tem que acolher a palavra no coração, se preparar para sofrer por ela e sermos transformados de glória em glória. Nosso Cristo sofreu, nós sofreremos. Nosso Cristo venceu, nós venceremos. Pela palavra do nosso Cristo. Amém?